No programa de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre como nós podemos submeter a nossa vontade ao Senhor e também como isso pode transformar a nossa caminhada cristã. Está começando mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Como é que você está passando sua semana? Que privilégio poder ter a sua companhia. Que privilégio é estar junto com você para a gente estudar a Bíblia. Você está assistindo pela primeira vez o programa Escola Bíblica? Seja bem-vindo. Neste programa aqui na TV Novo Tempo, nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia. Você sabe que a gente tem um departamento aqui de escola bíblica que a gente produz guias de estudos para a gente entender melhor como a gente estudar a palavra de Deus. Nessa temporada, nós estamos estudando no Escola Bíblica Deus Me Ouve, é um estudo sobre a oração. A gente tem vários outros estudos, talvez você está acompanhando o programa Escola Bíblica e essa temporada já pediu. Se você ainda não é um aluno do programa Escola Bíblica, você pode pedir o nosso guia de estudos. Também você pode entrar ali e ver outros guias que você tem interesse em crescer assim no conhecimento da palavra. Agora quero dizer para você que esses guias de estudos são produzidos e distribuídos gratuitamente porque eles têm um patrocínio dos nossos anjos da esperança, que são aqueles que colaboram mensalmente para que a Novo Tempo leve a mensagem de esperança a todos os lugares. Vamos lá, você sabe, você que acompanha, se você está ligando pela primeira vez, tem 3 formas bem simples para você pedir o seu guia de estudos e receber aí na sua casa. Vamos lá, primeiro, mandando mensagem para o WhatsApp, é o 129 82 44 44 49, 129 82 44 44 49. É só escrever, quero receber o guia de estudos. Aí você vai receber um link, tá? Escolhe se você quer PDF ou se você quer o físico. E aí, fica tranquilo que você vai receber aí na sua casa. Se for o link, se for o PDF, você já recebe no seu celular, tá bom? Lembrando que é bom ter uma continha sua ali, porque você tem que preencher um cadastro. Então, manda mensagem no WhatsApp agora, seja um aluno da Escola Bíblica. Agora, você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Também preenche o cadastro, lembrando que todas as informações aqui na Novo Tempo a gente segue a Lei de Orientação, que é de Proteção Geral de Dados, tá bom? E se você não quiser mandar mensagem para o WhatsApp, não quiser acessar o site, quiser fazer aquele estilo, o da ligação, pode ligar, só que daí é no horário comercial. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. As meninas vão atender você e você preenche o seu cadastro também, tá bom? O que eu digo para você é o seguinte, não deixe de ter o seu material didático da Escola Bíblica. Nessa temporada, estamos estudando o estudo Deus Me Ouve, o tema da oração. Se você tiver interesse em outros temas, não esquece, nós temos muitos temas. Amanhã acho que até vou mostrar alguns que a gente tem aqui à disposição para você também. Tá bom? Vamos orar a Deus. Antes da oração, deixa eu mandar aquele recadinho. Olá, boa noite, pastor. Deus te abençoe muito, te faça feliz. Obrigado, eu sou a Giovana, moro em Dias Dávila.
Dias Dávila, na Bahia. Estou assistindo Escola Bíblica todas as noites, estou gostando muito. Manda um abraço para minha mãe, o meu pai e para minha tia Eliezer e para minha avó. Ela gosta muito de acompanhar o programa e gosta muito de todos nós aqui da Novo Tempo. Obrigado, viu, Giovana? Manda um abraço para minha irmã Terezinha Ferrice de Campinas. Ela tem 88 anos e está sempre acompanhando o programa. Um abraço, dona Terezinha. Boa noite, pastor. Sou de Piraquara e eu estou aprendendo muito. Olha, vou dizer para você, quanto mais a gente estuda, é isso que acontece mesmo. Eu vou te dizer que estar preparando esses temas para todas as noites tem feito a gente crescer. E eu também cresço no conhecimento, aprendo cada dia mais, lendo os textos bíblicos que às vezes a gente lê, muitas vezes. Hoje eu devo falar um pouquinho, acho que eu vou chegar no Pai Nosso, relendo e pensando um pouco no tema do Pai Nosso, quantos detalhes às vezes passam por alto. O que a gente precisa é só abrir o coração para que o Espírito de Deus trabalhe intensamente. Vamos abrir o coração, vamos orar a Deus nesse momento. Quero convidar você, não sei quais são as situações, as circunstâncias que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, o olhar de Deus está aí para você neste momento, porque você é precioso aos olhos do Senhor. Pai, é hora de abrir a Tua palavra, fala ao nosso coração, ajude-nos a entender a palavra, a viver a palavra, a compartilhar a palavra, nesse tema tão importante, que é orar segundo a Tua vontade. Que nesses momentos a gente receba a iluminação do Espírito. Abençoa cada um dos nossos telespectadores, eu suplico em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez. Nós estamos, durante essa semana, falando sobre a oração e a vontade de Deus. Deixa eu dizer para você, quando a gente sistematiza um assunto, quando a gente coloca aqui, como semana passada, a oração e a fé, agora a oração e a vontade de Deus, na semana que vem, orar pelo Espírito Santo, o único objetivo de se sistematizar é ampliar o conhecimento, para que eu e você desenvolvamos esse bem tão precioso que é na vida a oração. Eu não sei se você tem o hábito de orar ou não. Esses dias encontrei uma pessoa que passou por uma situação muito difícil, a perda de uma pessoa querida, e ela falou que não estava orando. Quando a gente sistematiza esses assuntos, a gente só quer te dar ferramentas para ampliar e você perceber que a oração é um bem que Deus colocou à nossa disposição para que a gente tenha muito mais proximidade dEle. Então eu te convido, ore, converse, abra o coração. E quando a gente fala orar segundo a vontade de Deus, é poder depositar nele toda a nossa confiança. Vamos entender isso hoje um pouquinho mais. Vamos lá. Quero resgatar só o que a gente terminou ontem, que foram os dois textos de 1 João capítulo 5, 14 e 15. Esta é a confiança, a liberdade que nós temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E aí eu li o comentário de Troy Fitzgerald, que escreveu o livro, um manual de como conhecer a vontade de Deus. Ele faz boas reflexões. Escolher a vontade de Deus em lugar da nossa vontade não é um evento ou uma experiência que acontece uma vez. Não é. Escolher a vontade de Deus em lugar da nossa
é um processo que a gente desenvolve ao longo da vida. E a gente vai cada dia mais afinando isso. Por quê? Porque tem muito mais a ver com conhecer a Deus do que exatamente saber a sua vontade. E eu trabalhei isso ontem. A vontade de Deus não é um mistério que está guardado e agora eu preciso descobrir. Não. Deus quer que eu me aproxime dele, porque aí eu vou estar em sintonia com ele e eu vou desenvolver isso. Não é um evento ou uma experiência que acontece uma única vez. E essa entrega, esse processo, ele se dá de acordo com a minha submissão, o meu render a ele, a vontade dele, mesmo que eu não saiba exatamente qual é. Essa submissão acontece através do dialogar com ele. O que eu estou sentindo? Não importa. Quando a gente abre o livro dos Salmos, que são livros de orações, por exemplo, a gente percebe que cada salmista ali, a maior totalidade dos salmos de Davi, mas eles abriam o coração diante da circunstância que eles estavam vivendo. Não importa se era um momento positivo, um momento negativo, um momento de perda, um momento de conquista. Esse dialogar é essencial. O segundo processo é o processo do conhecimento. Quanto mais eu dialogo, mais eu vou conhecendo, mais eu vou confiando, mais eu vou me rendendo a Ele. E agora eu vou cooperar com Ele, porque eu vou estar alinhado a Ele. Essa cooperação minha vida é uma vida transformada. E isso acontece porque essa cooperação vem com a obediência, é o alinhamento, né? A obediência é o alinhar da nossa vontade com a vontade de Deus. Dá para entender quando eu digo a palavra alinhar? Ou seja, eu estou indo por aqui. Agora, quando eu me rendo ao Senhor, eu sei que é por aqui. Então eu estou alinhado, este é o caminho que eu vou seguir. E a obediência não é uma conquista, mas é o alinhamento daquilo que eu desejo. É o render a minha disposição, os meus sonhos, aquilo que o Senhor deseja. A gente já vai perceber isso na oração do Pai Nosso. Esse é o desafio que a gente tem todos os dias, que a gente se renda, que a gente submeta à vontade do Senhor. Tem um texto do livro Caminho a Cristo que eu gosto muito, escrito por Ellen White. Na Igreja Adventista nós cremos que houve inspiração nesses escritos. Consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disto vossa primeira tarefa. Olha a compreensão do alinhar. Seja a vossa oração, toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés eu deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje no teu serviço, permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Merece aqui reflexão, né? Com mais tranquilidade. O alinhar-se, o submeter-se a Deus, a consagração pela manhã. Por que pela manhã? Porque eu saio para as minhas atividades, isso aqui não é um ato de obrigação, esse é um ato de submissão. Dá para entender? Não é bater o cartão, sabe? Ou bater o ponto. Não é isso. É que Ele é o mantenedor da minha vida e eu preciso sintonizar os meus desejos, os meus planos a Ele. Olha o que diz o texto. Seja a vossa oração, toma-me, Senhor, para ser inteiramente teu. E aos teus pés eu deponho todos os meus projetos. Usa-me, usa-me. Não podemos começar um dia sem alinhar nossa vontade à vontade do Senhor.
A gente vai para o intervalo e a gente já volta. Tem muito mais para a gente descobrir desse alinhamento que é essencial para a vida. Estamos de volta. Olha, quero dizer para você que aqui no intervalo, né, a gente deu uma paradinha agora. E aí, o André, que está nessa câmera aqui, ó, está ali do lado, atrás, né? Está ali atrás. O André falou assim, né, ele citou essa citação que eu fui para o intervalo. Ele falou assim, pastor, esse texto está na minha reflexão todas as manhãs. Sabe, o dia da gente não se torna um dia perfeito, que a gente não vai ter dificuldades, não é isso. Mas quando a gente se rende, quando a gente se entrega, quando a gente diz, Senhor, toma-me em tuas mãos. Eu estou dizendo assim, Senhor, o Senhor é quem cuida de mim. E é possível que eu tenha decepções, frustrações ao longo do dia, mas eu fiz um pedido e eu estou nas mãos daquele que me criou, daquele que me salvou e daquele que me mantém e daquele que me prometeu a eternidade. Queria que você entendesse isso. Isso não é um ato meritório, mas é um ato de reconhecimento, de entrega. Vamos lá. Vamos continuar aqui nossa reflexão. Consagrar-se a Deus é reconhecer a soberania divina. Significa aceitar que Ele sabe o que é melhor para nós. E eu estou dizendo assim, Senhor, esse é um pedido que eu faço, essa é a minha vontade. O Senhor sabe o que é melhor, é a minha vontade. Eu posso estar equivocado? Posso. Por isso, Senhor, eu reconheço Tua soberania. E eu quero analisar com você agora, que eu prometi aí nas últimas semanas, quero analisar alguns versos do Pai Nosso. Está relatado em Mateus capítulo 6, 9 a 15 e Lucas capítulo 11, 2 a 4. É interessante a gente entender o contexto que em Mateus é o Sermão do Monte e em Lucas, o Pai Nosso, é um pedido dos discípulos, ensina-nos a orar, assim como João ensinava os seus discípulos. Esse contexto, mesmo que eles estejam em episódios, em contextos diferentes, nos ajudam a ampliar o entendimento. Dentro do Sermão do Monte, a ideia é um povo que agora está ouvindo um sermão do que é a vida cristã na prática. E no relato do evangelista Lucas, é um clamor. Por isso que a gente tem o Pai Nosso como uma oração modelo. Lógico, eu posso fazer essa oração publicamente, eu cresci ouvindo e talvez estou falando para você que ora o Pai Nosso. Agora lembra, são os fundamentos, os princípios que estão no Pai Nosso que devem reger a minha oração. E quando eu orar, ainda que seja algo que eu decorei, né? Porque você, bem provável que tenha decorado o Pai Nosso. A gente vive num país cristão, independentemente das nossas diferenças religiosas. Mas quando eu orar o Pai Nosso, que eu pense nos princípios em cada frase que ali está colocada, que foi deixada pelo Senhor Jesus. Vamos lá, vamos analisar rapidamente a oração do Pai Nosso. Antes, a gente tem algumas orientações do Pai Nosso de como eu orar. Lembra que ele antecede lá em Mateus orientações que o Senhor Jesus dá de como eles deveriam orar, e antes dele apresentar o Pai Nosso. Orar em particular antes de orar em público. Eu já citei isso aqui em algum momento. Orar com sinceridade, orar de acordo com a vontade de Deus, já entrou no Pai Nosso. E orar com espírito de perdão. E ele conclui o Pai Nosso dessa forma. A gente vai analisar agora. Também orientações do que pedir. A gente vê isso no Pai Nosso. Pelas necessidades sem ganância. Pelo perdão dos erros cometidos e uma direção para o futuro.
A gente vai ver isso agora detalhadamente. Há na busca do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, uma busca pela provisão material e física, ações morais e espirituais e também proteção e orientação. A gente encontra detalhadamente nos versos esta apresentação. Comecemos no verso 9 do capítulo 6 de Mateus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A expressão Pai aqui, originalmente, dá uma ideia de carinhosa, como se fôssemos dizer, é o Aba, né? Papai, paizinho. Isso mostra que eu tenho alguém que é meu pai, que está, diz o texto, nos céus, que é um Deus santo e soberano. Ele começou assim, mas ao mesmo tempo é um Deus o quê? Que está próximo. Eu não sei qual é a visão que você tem a respeito de Deus. Não sei quem é Deus para você. Eu já citei em algum momento, normalmente, nossa visão a respeito de Deus está relacionada à visão que nós temos do nosso Pai. E é possível que o seu relacionamento com o seu Pai não tenha sido um relacionamento de proximidade, e eu sinto por isso, de coração. Agora eu queria te dizer que isso não destrua em você quem é este Pai e sabe quem é Deus. Deus é um Pai que te ama, que está próximo de você. Ele está no céu, Ele é soberano, mas Ele está perto de você. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe o que você está passando nessa hora. Você vê Deus assim? Pai, paizinho, diria, né, na Bahia, meu painho. É assim que você vê. Queria te dizer que esse é Deus. Ele é Pai, Ele é soberano, mas Ele é próximo. Ele te ama. Ele deseja sua felicidade. Se eu estou falando para você nesse momento que se sente distante, esquecido, talvez você possa dizer para mim hoje: pastor, eu não vejo Deus assim. Eu quero te colocar esse Deus. Lá no livro de Oséias, o capítulo 11, diz que esse é o Pai que se inclinou para dar de comer, que atraiu com cordas humanas, com laços de amor, que aliviou toda a sua dor, seu sofrimento. Esse é Deus. A oração modelo diz que a gente deve se aproximar de Deus dessa forma, reconhecendo um Deus próximo, mas reconhecendo um Deus soberano, um Deus que cuida de todas as coisas. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Verso 10. A oração deve começar com os interesses de Deus e não com os nossos. É o seu reino, é a sua vontade. Lembra bem? Eu oro ao Deus que está próximo, eu oro ao Deus que é soberano, mas eu oro dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. O reino que Jesus Cristo estava instituindo. O reino da graça, o reino da salvação, os princípios do reino, os princípios do amor que são expressos através de Deus, daquilo de quem Ele é. E eu digo: Senhor, venha o teu reino e os teus princípios aqui. E um reino que um dia, o reino da glória que será instituído quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas lembra, quando Jesus está aqui, eu começo a viver o céu. E eu digo: Senhor, que Jesus viva aqui, que viva o teu reino na minha vida e que se faça a tua vontade. Eu começo a oração
clamando por um Deus que é soberano, que está nos céus, mas que está perto de mim. E eu começo dizendo: Senhor, primeiro os teus interesses, depois os meus. Eu quero te convidar neste momento a pensarmos dessa forma. Quando orarmos, reconhecermos que temos um Deus que é soberano, mas um Deus que é Pai, que está perto de nós. E começarmos dizendo: Senhor, primeiro os teus interesses e não os meus. Primeiro o teu reino e os teus princípios para a nossa vida, para a minha vida. Primeiro a tua vontade. Você deseja isso? Você deseja dizer primeiro a tua vontade, Senhor? Eu quero orar por isso. Nós vamos continuar amanhã e vamos concluir o tema dessa semana. Pai do céu, obrigado porque o Senhor está perto de nós. Que o teu reino, que os teus princípios se manifestem na nossa vida e mostra-nos primeiro a tua vontade. Eu clamo por isso humildemente e que isso se revele, que isso aconteça na vida de cada um dos nossos telespectadores. Aqueles que oram ou aqueles que não têm essa prática, não importa. Eu clamo em nome de Jesus. Amém.